Oi, galerinha, eu sou Carol Lima, sua professora de História. Hoje nós iremos falar sobre esse assunto chamado Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela se deu início lá no ano de 1939, quando a Alemanha, ela invade a Polônia. E isso aí ocorre num cenário ali, né, anos após a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha, ela deixa de descumprir alguns requisitos, né, que foi proposto pelo Tratado de Versalhes, que nós veremos um pouquinho mais adiante, e ela passa a se reestruturar militarmente e chega no determinado momento que ela vai e invade a Polônia, e isso é considerado, né, um estopim aí que deu início à Segunda Guerra Mundial. Quem participou da Segunda Guerra Mundial foram dois blocos, né, que ali foram se dividindo entre alguns países. O eixo, que era a qual a Alemanha fazia parte, né, aí temos a Alemanha, Japão, Tóquio, Itália, e colocamos também, né, as suas capitais, pois a questão do poder militar, político, era gerenciado principalmente, né, pelas capitais. Já o grupo dos aliados, né, que é formado posteriormente, aí é composto pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, pela pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga, né, o RSS, e vão ser, né, esse revanchismo também, né, entre o bloco do eixo e também o bloco dos aliados. Esse contexto aí a gente também fala que é um período em que o totalitarismo ele está crescendo na nossa sociedade. Tanto no quesito, né, do imperialismo, que é quando essas chamadas, entre aspas, potências europeias, elas vão expandindo, né, seus territórios para América, África e por aí se segue, né, vai fazendo essas colônias por meio desse expansionismo mais acelerado, também o imperialismo. E aí o que que é então o totalitarismo? O totalitarismo é um controle social, né, que vai ter sobre todos os quesitos da sociedade de modo geral. A sociedade, a economia, a política, a administração, a cultura. Então ele acaba sendo um regime militar nesse sentido. E aí nós temos também o fascismo, né? O fascismo, assim, em teoria, ele também é uma ideologia, porque as pessoas acreditam e acabam seguindo. E aí, então, ele vai ser também, né, esse regime totalitarista, porque vai ter esse controle, né, por vários outros setores da sociedade, né, que vai ser gerenciado a partir dessa ideologia. O seu principal liderança, né, foi o Benito Mussolini, também, né, italiano. E o que que ele pregava entre si, né? Ele acreditava que a sociedade deveria ser militarizada e que essa força ela deveria ser garantida, então, né, através do exército e tudo mais para poder divulgar os seus supostos ideais. Ele também era, né, xenofóbico. O que que é isso, né? Xenofobia é uma discriminação àqueles que são estrangeiros, aquelas pessoas que não fazem parte ali do mesmo grupo nacional, né, que você não faz parte do mesmo grupo de identidade ao qual você se identifica. Aí nós também temos o nacionalismo, que eles acreditavam, né, que era justamente essa supervalorização da sua própria cultura e que as outras, né, por serem consideradas inferiores, deveriam ser então dominadas pela ideologia a qual você segue. Aí nós também vamos ter, né, que eles acreditavam no expansionismo, que é justamente essa expansão, invasão para outros territórios, né, para outras regiões que ali estavam sendo utilizadas. E retomando essa militarização, né, que era utilizada em esses outros setores também, era justamente esse fornecimento e elaboração de novas armas, né, investimento na tecnologia para que esse poder bélico fosse cada vez mais crescente. E também nesse mesmo período nós vamos ter o nazismo. O nazismo também é uma ideologia totalitarista. A sua principal liderança foi Adolf Hitler, né, ou no caso, o alemão. É uma ideologia que ela se perpassa também, né, pelo racismo por conta da discriminação a povos indígenas, povos afrodescendentes, povos judeus, que aí vão ser os principais perseguidos pelo regime nazista. Eles também vão ser antissêmita, que é justamente
uma prática contra a cultura e tudo que se remeta ao povo judeu. Eles também serão, né, além de contra judeu, eles vão ser contra ciganos, homossexuais, afrodescendentes, comunistas, indígenas, todos aqueles, né, que não fazem parte, né, da chamada raça ariana, a suposta raça pura, seriam então perseguidos pelo nazismo. E isso foi utilizado também, né, de muita manipulação das informações para que várias pessoas conseguissem aderir a esse tipo de movimento e fosse favorável a esta ideologia. O nazismo, ele também é uma espécie, né, de ditadura por conta do totalitarismo e pela questão da militarização que acaba se utilizando muito, e a sua principal liderança era chamado de Führer, ou chamado também, né, de líder. E dando sequência, o que que aconteceu antes, né, gente? Assim, só para lembrar, a Alemanha ela foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e, portanto, ela teve que pagar, né, uma indenização para os países, né, que foram danificados, né, pela Primeira Guerra Mundial, assim também como ela não poderia mais ter novas colônias, né, e também ela não poderia investir em nada de armamento, em nada de militarização, não poderia ter investimento para suas forças armadas, não poderia mais crescer o seu exército. O seu exército teve que ser limitado para que ela não viesse a participar de novas guerras e também que não provocasse. Porém, ela cumpriu? Não, não cumpriu. O que aconteceu foi que, em determinado momento, ela ficou ali, né, indignada, e aí vai ser logo depois, no período em que Hitler vai assumir, em 1933, e aí acontece que ela passa a retomar o seu crescimento no exército, passa a investir na sua militarização, e aí vai vir todo esse contexto, né, que a gente está conhecendo como sendo a Segunda Guerra Mundial. A principal acordo, né, que ela descumpriu foi o chamado Tratado de Versalhes, que foi o que deu fim na Primeira Guerra Mundial. Então ela assinou, né, dizendo que ia cumprir e tal, mas não cumpriu. E aí ele foi um acordo, né, um tratado assinado entre as demais membros, né, da Europa que ali estavam também, e a Alemanha ela foi responsabilizada, mas de modo geral ela não chegou a cumprir tudo o que ela deveria então cumprir. E aí nós vamos conhecer algumas das táticas presentes aí na chamada também Segunda Guerra Mundial, que são as táticas de guerras que vai ser esse avanço tecnológico que vai se ter aí nesse período, e nós temos uma listinha aqui, no caso, né? Aí nós vamos ter o bombardeio, nós vamos ter o canhão, nós vamos ter a bomba atômica, vai ter esse discurso que é utilizado para convencer as pessoas, também é considerado uma tática de guerra. Aí nós vamos ter aqueles tanques blindados, tá aqui atrás da minha foto, por isso que vocês não estão vendo. Mas assim, aqueles tanques blindados, ele vai surgir também aí nesse período. Essa infantaria que são os soldados, né, presentes ali no exército, que também vai estar presente para poder estar na linha de frente. Em alguns momentos, essa guerra ela ficou um quesito mais próximo, outras vezes esse ataque ocorria à distância. Há exemplo também das guerras relâmpagos, que são as Blitzkrieg, que é justamente esses caça que vão e vai soltando míssil, vai soltando bomba, e aí explode o território, destrói assim em questão de minutos, muito rápido. E aí é chamado de guerra relâmpago por conta disso. Ela é uma guerra que ela vai ocorrer à distância, e aí acaba que quem ataca consegue ter um pouco mais de segurança por não estar ali, né, diretamente no confronto. Aí vamos ter também, né, a questão dos submarinos, os ataques a embarcações, né, aqueles que eles consideravam inimigos eram atacados também, né, as suas embarcações. Aí vai ter pistola, granada, metralhadora, os chamados lança-chamas, as espadas afiadas, e aí vai ter, né, o míssil, os tanques, a blindagem, avião de caça e por aí se segue, que vão ser essas táticas que vão ser utilizadas, diferentemente, por exemplo, né, da primeira, que tinha muito esse confronto mais próximo, a trincheira e tudo mais. Dando continuidade, agora nós iremos falar sobre o que aconteceu então, né, enquanto estava tendo a Segunda Guerra Mundial.
A União Soviética, né, em determinado momento, ela também foi invadida, e lá a Alemanha, né, invadiu a Polônia no início, semanas depois a União Soviética também invadiu, e naquele momento chegou um momento ali, né, um conflito que de fato eles fizeram um acordo de não atacar um ao outro, e aí quando começa a ter esse ataque direto, que aí o acordo, né, ele acaba sendo descumprido. Então aí a União Soviética, né, ela acaba sendo invadida também, vai ter esse confronto direto entre o que é o nazismo alemão, o que é o suposto, né, comunismo também da União Soviética, e aí nós vamos ter alguns outros ataques aos membros que são pertencentes ou ao eixo ou ao grupo dos aliados. Por exemplo, né, Pearl Harbor é quando o Japão vai e ataca uma base naval ali dos Estados Unidos que ficava lá no Havaí, e ele ataca porque ele queria, né, esse domínio maior ali do Oceano Pacífico, e percebeu que os Estados Unidos ele estava afetando essa busca, né, que se tinha, né, para poder dominar aquela parte ali do Pacífico. Então, Pearl Harbor é quando o Japão ele vai e ataca de fato. Aí os Estados Unidos, ele entra, né, do lado ali dos aliados, né, então vai ficar Japão versus Estados Unidos, enfim. Então, esses grupos que eles são formados, eles possuem inimigo entre eles. Então, eles se unem com aquela história, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eu vou fazer uma aliança com você para a gente poder atacar eles juntos. Então acaba que a história fica sendo essa. Aí as mulheres nesse período ela também vai entrar na guerra. Por quê? Estavam morrendo muitos homens, né? Muitos homens que eram os recrutados para poder ir para a linha de frente da guerra e tudo mais. Muitos homens estavam morrendo. E aí chega o um momento em que essas mulheres elas passam a ter uma participação mais ativa ali na guerra. Tanto em determinado momento, né, as mulheres soviéticas elas se tornam também, né, soldados, se tornam membros ali da infantaria, vai fazer o sniper, né, esse tiro de longa distância, elas também vão fazer, pilotar esses caça, e também tem outras formas, né, que elas vão estar ali auxiliando nessa questão da guerra. Por exemplo, né, vai passar a trabalhar também, né, mais assim, fora de casa também, a fim de movimentar a economia. Vai ter alguns serviços que eles são voluntários, como por exemplo, elas vão ser treinadas para poder fazer os primeiros socorros, para poder resgatar esses homens, né, desses campos de batalha, dar ali a assistência que é necessária. Muitas vão acabar morrendo também, né, durante esses trabalhos, também para poder auxiliar na evacuação de algumas áreas que estão ali sob risco de ataque ou quando acabam sendo atacadas, dar uma orientação para que essas pessoas consigam fugir, sair daquele espaço em segurança. Algumas vão se tornar ali espiãs, né, vão infiltrar dentro do espaço inimigo, entre aspas, né, para poder coletar informações e tudo mais. Umas vão trabalhar como telefonistas, vão decodificar as mensagens, né, que são criadas ali também naquele período, cozinhar, manutenção de veículos e por aí se segue. E aí, dando continuidade também, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi o quê? Ela foi um conflito bélico, né? É um conflito de armado, um conflito militar que ocorreu entre 1939 e ficou lá, né, até ali próximo da década de 50. É por conta da Segunda Guerra Mundial também, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai ser elaborada, né, ela vai ser criada por conta da Segunda Guerra Mundial, que é justamente para evitar que esses atos bárbaros voltem a ocorrer novamente na nossa sociedade. Então, para a gente demarcar aqui algumas informações, de 1939 até 1941 foi o período em que os países do eixo predominaram, né? Quem é o eixo, gente? Lembre aí, ó, Alemanha, Japão e Itália. Então foi quando esses países ali, né, estavam predominando, estavam se auto-organizando, se fortalecendo militarmente, invadindo outros territórios, recrutando membros para o seu exército, investindo na tecnologia, né, de armamento e por aí se segue. Os aliados, de fato, eles começaram a ter uma ação mais firme a partir de 1942 até 1945, que é quando eles vão fazer essa, entre aspas, né, reação, e chega um momento em que, de fato, eles vão ganhar a guerra. Por que esse vitória, né, tá entre aspas, gente? Porque na guerra, quem é que ganha?
Quem é que ganha numa guerra se ambos os territórios estão destruídos, se morreu gente dos dois lados? Se são pessoas ali, vida de pessoas que estão ali inseridas no meio desse conflito todo. Então, o que seria, né, uma vitória? Então, por isso que esse vitória aí, ele está entre aspas. E aí nós vamos ter outras informações. É uma guerra mundial, porque foram países de diferentes continentes que se envolveram, que participaram, que estiveram na linha de frente, seja no confronto direto ou seja indiretamente. Por exemplo, dando um financiamento, dando um apoio, dando material, dando um submarino, fornecendo mísseis, fornecendo roupa, as botas, né, os coturnos que eles utilizavam, produção de materiais bélicos, alimentação, né, as sopas, as comidas enlatadas também, né, que vão sendo utilizadas, outros tipos de alimentação, outros tipos de bens de consumo, né, que aí a roupa, enfim, que se segue também. Então, essas são algumas das características que vão se ter aí nesse período da Segunda Guerra Mundial. As disputas que estão envolvidas nesse contexto, ela perpassa, né, um contexto em que o mundo está aí no avanço imperialista, né, da Europa para outros demais territórios, como nós já falamos, principalmente para territórios ali, né, da África, inclusive vai ter várias divisões nesse período também, né, a chamada Conferência de Berlim também, né, que tem essa divisão da África, eles também estão em disputa, entram em acordo, enfim. Esses regimes totalitaristas, que são essa implantação de ditaduras ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né, inclusive na América Latina. Nesse período a gente está vivendo aí também, né, o governo de Getúlio Vargas, e o Brasil acaba entrando na guerra por meio de Vargas, junto com os aliados. E aí o mundo ele entra nessa bipolaridade. O que é isso, né? Um lado quer ser ditadura, o outro lado quer ser uma democracia, e aí eles têm interesses conflitantes entre si, aí acaba que entra em conflito todo mundo. E aí, resumindo, né, Hitler ele vai assumir em 1933, a partir do expansionismo alemão, onde ele vai utilizar esse tipo de discurso para expandir a economia, o território, né, para outros espaços, e essa crença, né, de que havia uma chamada raça pura, raça ariana, e portanto eles teriam direito, né, ideologicamente falando, né, era isso, resumindo. E aí a Alemanha descumpre o Tratado de Versalhes, né, que era o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, não fornece, né, essa chamada indenização, a sua indústria, que deveria ser restrita, não é mais restrita, ele não poderia mais ter novos espaços, novo território, novas colônias, mas vai lá e pega novos territórios, vai invadindo o território, e por aí se segue. E aí, em 1939, a Alemanha ela está totalmente ali, né, basicamente remilitarizada. O que ela faz? Vai invadir a Polônia com 1,5 milhão de soldados nazistas. Chega lá na Polônia, oi Polônia, então, nós temos aqui nossos 1,5 milhão de soldados e agora esse território vai ser nosso. Entra em conflito lá, a União Soviética também vai, ataca, entra em conflito eles dois e aí, bum, a Polônia está aí entre Hitler e entre Stalin. E aí, né, a Polônia ela é invadida, o Reino Unido ele se recusa a fazer acordos, né, com Hitler, porque não está de acordo também, né, com a ideologia. Nesse período também tem a questão do território, né, porque, enfim, né, a Inglaterra ela tem alguns conflitos em relação a isso, né? Muitas vezes ela fala que o outro não pode, mas depois ela vai lá, né, e invade. Mas enfim. Dando continuidade, aí nós vamos ter, né, o ataque, o ataque da União Soviética, o ataque na União Soviética, né, que vai ter um ataque lá em Moscou, que aí vai ser a chamada Operação Barbarossa, né, que é um plano nazista de fazer essa derrubada dos territórios, né, da União Soviética. E aí essa Operação Barbarossa é uma invasão a vários territórios da União Soviética, que vai ter, né, Leningrado, aí vai ter a morte de mais 1 milhão de pessoas, aí vai ter essa tentativa de tomar, né, em Stalingrado, viu, gente? Corrija aí, por favor. Esse território de Stalingrado, que é um espaço, né, onde tem um valor muito grande, né, para a União Soviética, e é uma base também militar,
que eles possuíam, então se dominasse de fato, né, em Stalingrado, teria conseguido dominar boa parte ali, né, da União Soviética, porque era tipo o coração ali, né, que estava sendo. Então, assim, até um determinado tempo, até que conseguiu, mas foi elaborando, né, várias outras táticas de reação. A União Soviética acabou expulsando, né, conseguiu, depois de muita destruição, conseguiu expulsar os nazistas de fato. Tem até séries, né, que vão falar sobre isso também. E o Brasil, quando ele entra na Segunda Guerra, ele entra, né, com essa chamada FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e também a Força Aérea Brasileira, né? Eles também fazer parte aí da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o símbolo, né? Esse é o símbolo da FEB, a cobra, né, fumando um charutinho e tudo mais. Ah, mas então quem resistiu, né, ao nazifascismo, que chega um momento, né, que Mussolini e Hitler, eles fazem essa aliança, e aí passa a ser chamado também, né, de nazifascismo. E aí, juventude, operários, intelectuais, os grupos rivais, grupos religiosos, liberais, judeus, enfim, vão fazer algumas determinadas alianças para conseguir, né, expulsar esse nazismo. Continuando, nós temos aí também um resumo, né, o que que se gera, né, com essa Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi um acontecimento muito sanguinário mesmo na história da humanidade. Entre outras palavras, né, Hitler, ele morre durante esse contexto, né, da Segunda Guerra Mundial. O espaço em que ele morreu não foi divulgado, né? A União Soviética organizou de um modo para que as pessoas não soubessem exatamente, né, onde que foi jogado, né, as cinzas e tudo mais, né, de Hitler, porque não queria que aquele espaço fosse cultuado por membros que fossem apoiadores, né? O Holocausto é um dos pontos que mais chocou a humanidade, porque ali vai mostrar de fato o terror, né, dos campos de concentração que havia na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que eram torturadas, enfim. E quando isso passa a ser divulgado, aí tem uma pressão internacional maior para que essa guerra ela seja cessada. Em resumo, cerca de 11 milhões de pessoas foram mortas. 11 milhões de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que 6 milhões destes eram judeus. Então, por isso a gente considera também, né, que foi um genocídio do povo judeu. Hiroshima e Nagasaki, que foi, né, as cidades japonesas que foram atacadas pelos Estados Unidos, também mostra esse terror da bomba atômica, o potencial destruidor que a bomba atômica tem, e quem possui esse tipo de recurso deixa a humanidade, de modo geral, né, numa insegurança onde não se sabe exatamente, né, o que pode vir a acontecer. Então as pessoas morrem assim num instante por algo que foi criado justamente para aquela função, que é destruir pessoas, né, destruir cultura em nome de um território, né, para poder chegar, enfim. O Tribunal de Nuremberg é justamente, né, esse novo tratado, né, que vai ser elaborado aí na Segunda Guerra Mundial para que a Alemanha, né, e os seus membros que fazem parte ali do eixo, né, paguem a indenização e que o nazismo ele seja extinto de fato, mas isso não aconteceu, né, infelizmente tem muitas pessoas que ainda se consideram nazistas, tem grupos, inclusive, atualmente, que se autoproclamam nazistas, e isso é justamente uma violação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o nazismo, ele viola a dignidade, o interior, as escolhas, a cultura da pessoa. Então, priva essas pessoas de uma liberdade em nome de uma perseguição de uma suposta raça pura que, na verdade, não existe. Então, as lideranças, né, que eram as lideranças nazistas e tudo mais, elas receberam, né, um tipo de condenação. Alguns foram condenados, inclusive, à morte. Outros fugiram
e alguns fugiram e de fato não foram capturados em vida, e enquanto eles estavam ali, né, vivos, não foram capturados, então só foi descobrir depois, né, quando morreu de fato e tudo mais. E é esse contexto aí que vai gerar, né, para o que vem depois, a Guerra Fria. E essa Guerra Fria, ela vai ser chamada de fria porque de fato não teve, né, um confronto direto, e ela vai ser de fato uma guerra sem essas altas explosões, né, vai ser uma guerra mais assim indireta, justamente porque tá todo mundo destruído mesmo. Então vai destruir mais o quê? Resumo, né? Quando for estudar a Guerra Fria, dá para aprofundar mais sobre isso. Então, assim, o mundo, ele, nesse contexto, tem muito esse sentimento dessa insegurança, né, mundial, essa corrida armamentista nuclear, ela passa a ser reavaliada também, né, os danos que isso pode trazer à humanidade e do quanto isto é perigoso. Entre outras informações, nós também temos algumas fontes complementares, né, que eu considero leituras muito sensíveis para se fazer, porque retrata de fato, né, como que acontecia, pessoas, fontes vivas que viveram esses momentos e registraram esses momentos, que aí nós temos, por exemplo, né, o diário da Anne Frank, o diário da Mary Berg, Memórias do Gueto em Varsóvia. Então, assim, se você é uma pessoa, né, que se sensibiliza, né, facilmente, assim, como eu também, né, tipo, e isso são assuntos que, para mim, eu acho muito doloroso, né, para poder parar para ver de fato o terror. Mas se você consegue, né, fazer esse tipo de leitura, né, fica aí então algumas indicações, né, que aí é o diário da Anne Frank, o diário da Mary Berg. A Anne Frank, ela vai falar, né, do que ela sentiu nesse momento, ela vai falar como que a sua família, a sua casa, né, estava sendo invadida, perseguida, quais foram as estratégias que eles utilizaram. Então vai falar desse cotidiano mesmo ali. A Merenberg também, ela vai fazer, né, só que ela vai falar também, né, como que os judeus, eles eram recrutados, alguns inclusive eram recrutados, né, para poder fazer parte do exército, forçados a fazerem isso, alguns eram deportados, quais eram as outras estratégias, né, de resistência que eram utilizadas, mas se você é mais do tipo que prefere um audiovisual e se você tem 16 anos ou mais, fica aí também, né, a chamada série Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores, que está disponível na Netflix. São 10 episódios, especificamente sobre o que nós falamos. Tem o episódio 1, que vai falar das Blitzkrieg, que são as guerras relâmpagos, vai mostrar de fato como eram esses jatos, como que acontecia. Pearl Harbor, que é quando o Japão ataca a base naval, né, dos Estados Unidos, é o episódio 3. O cerco de Stalingrado é quando os nazistas tentam dominar Stalingrado e vai mostrando passo a passo de como que isso se seguiu, qual foram as estratégias de Stalin junto com os seus generais, né, para poder dar uma reviravolta nessa guerra, porque Stalingrado chegou um momento que ele quase foi totalmente dominado, mas uma estratégia militar fez com que eles conseguissem dar essa reviravolta, também explica. E por fim aí tem o episódio 10, né, que vai ser o ataque a Hiroshima e vai mostrar como que essas bombas atômicas, né, elas destruíram Hiroshima, qual foi, né, o nível, o grau de desastre que acabou causando, né, na história do Japão. Galera, é isso. Boa sorte para vocês, bons estudos, tá bom? Beijo e nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.